Seria um pouco? Cara, a Fueltec começou em 2001 como um projeto de faculdade. Eu estava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, engenharia elétrica, e um amigo meu que tinha um carro turbinado, um Vectra com um carburador. Na época eu disse, cara, tem que fazer uma injeção para botar nesse carro, porque tá fazendo engenharia elétrica, tá no segundo semestre, já é obrigado a saber. Né? Com certeza. Com certeza, né? É, e aí, na verdade, aquilo ficou na minha cabeça, comecei a pesquisar, estudar e literalmente no terceiro semestre eu fiz um módulozinho assim que deu para botar no carro dele, isso era em 2001, e deu sorte, tudo funcionou. Já achei que eu era empresário na época. Um outro amigo de Santa Cruz do Sul queria fazer um Corsa turbinado, já vendi para ele, R$300, me lembro direitinho. Instalei no carro, já correndo para o abraço, saiu para dar uma volta na quadra, desbielou o motor, tem um calço hidráulico, trancou aberto, a única coisa, o bico que tinha botado no bico suplementar. Aí eu pensei, não, já desisto, tá, não vou mais nessa história. Quebrei, já nem comecei, já quebrei aqui. Não sirvo pra isso, sério, caraca. E aí eu disse, cara, não, tá louco, não dá pra, não é bem assim. Aí na verdade eu continuei a faculdade, continuei estudando, e na época tinha um programa de intercâmbio da Universidade Federal com a Alemanha, e eu literalmente fui, digamos, aprovado para trabalhar na Alemanha, na Bosch Motorsports até. E eu tinha, digamos assim, por 2 anos me preparar para isso. E aí eu fui fazendo um projeto de fim de curso, acabei fazendo uma injeção eletrônica, que nem era um objetivo comercial nem nada. Se formar, né? Era para se formar mesmo. Eu digo assim, a primeira Fueltec eu fiz para um projeto de final de curso da universidade. TCC da vida. E eu ia para a Alemanha depois, trabalhar lá, então não era nada disso. Acredito que eu rodei em 2 cadeiras no último semestre e perdi o estágio. E não teve jeito. Eu tinha prometido para família, primo, tio, que eu ia para a Alemanha, eu estava fazendo alemão e naquele dia eu achei que minha vida tinha acabado, porque Sério, velho? O cara muda, né? Burra. E realmente quando tu projeta uma coisa, às vezes dá errado, tu pensa que acabou, né? Coisa negativa. Mas isso foi uma das grandes lições que eu tive, que o cara sempre tem que entender que mesmo a coisa ruim, ou mesmo algum negócio negativo, é pro cara aprender, nem que seja Tire duro, sua lição. né? A vida é mais não do que sim, né? Exatamente. E aí naquela época o projeto de final de curso, eu apresentei lá até com levamos um Passat 76 4 farol com uma P16 válvula que tirou o carburador e colocou na injeção, apresentando no trabalho final de curso, foi muito legal assim. E lembra que em 2001 a gente não tinha quase injeção importada no Brasil. Sim. E nacional era HIS, Digipulse, que fazia um trabalho deles, né? Muita gente usou. Só que digamos assim, o Brasil estava 10, 20 anos atrasado com relação ao resto do mundo, né? Em 2001 tinha 10 anos de injeção só, 12 anos. Se for pensar o Gol GTI, né? E aí foi uma oportunidade, porque eu disse, cara, teve mais gente que se interessou, eu peguei um voo da VASP, fui para Curitiba no Festival 2001, peguei uma caixa de sapato, lembro como se fosse hoje, botei uma bateria de 9 volts, pluguei naquele protótipo e fui de box em box e fui mostrando para os caras na arrancada naquela época. E, claro, meio de um festival, primeira vez que eu estava lá, 19 anos, imagina se... Quem é você no meio dos lobos aqui, né? Foi a primeira vez que foi pro festival? E aí fui mostrar, deixa eu pensar, 2001 eu tinha 20, não, eu já tinha 21. Não, 20. E aí mostrei, fui de box em box, todo mundo, eu vou falar uma expressão gaúcha, todo mundo atucanado lá, todo mundo ocupado, não tinha nem tempo de prestar atenção, mas algumas pessoas eu consegui a atenção delas, assim, uma delas foi o Sandro Bruno, Kaká Daúde, que na época já era 25 anos campeão brasileiro, o cara aí... E o Kaká sempre estudioso de arrancada, tudo vendo o que rola fora, né? Nossa, aquele Astra dele era um inferno, né? Isso é antes do Astra, isso era no golzinho. Aí tinha o gol Astra, é verdade, né? O Astra foi culpa minha, viu? Eu transformei ele em GM. Boa. Mas aí o Sandro Bruno, o Marcão da Flash, o Pezão da Steel, os caras estão tudo por aí ainda, né? Tudo aí. Estão velho, mas estão por aí, né? E mostrei o produto e, cara, alguns deles me deram uma oportunidade, especialmente o Sandro Bruno e o Kaká. O Sandro falou, não, vem botar no meu Fusca laranja aqui, fica na minha casa em São Paulo. Eu peguei, algumas semanas depois, fui para lá, o Sandro nem me conhecia, dormi na casa dele e instalei eu mesmo no Fusca laranja dele. Depois eu fui para São José do Rio Preto e o Kaká não quis botar no carro dele, ele foi testar no do outro primeiro. Mas esse é o Kaká, né? O cara que é pé no freio, né? E aí botamos no carro, no outro carro da ATS, na época, do Amauri, né? E testamos, funcionou assim e foi indo, cara. E dali 2002, 2003, a gente começou a lançar o produto. Aí, cara, a empresa era literalmente no meu quarto, assim, de casa. Do apartamento, eu tinha minha cama, minha escrivaninha e aí um outro, porque eu sou de Santa Cruz do Sul e eu fui morar em Porto Alegre para fazer faculdade, então moravam os amigos assim.
E aí um cara que morava no outro quarto, era amigo de infância, eu perguntei, cara, quanto é que tu ganha aí no trabalho que tu faz hoje? Ele falou, sei lá quanto é que era o valor. Se eu te pagar a mesma coisa, então me ajuda a montar as placas aqui, porque tá difícil. E ele largou o emprego, botamos uma outra escrivaninha e começamos a montar mais injeção. E aí fiz o site, faz o marketing, faz aquilo, atende telefônico aqui, vou passar para o departamento técnico, passo para o departamento técnico. A entrega era caixa de sapato e aquela história bem do início, assim. Legal. E, cara, e dali em diante, daqui a pouco a gente pegou uma salinha embaixo no térreo, daqui a pouco a gente contratamos alguém para ajudar a montar e daí, 18 anos depois, quando vê, passa assim rápido um filme na vida do cara. Passa rápido. Por que você acha que fez esse sucesso todo? Porque você simplificou essa coisa de programar a injeção? Cara, a gente começou sem ter sequer conexão com o laptop, por exemplo. Então, imagina, em 2001, todas as injeções do mundo internacionalmente, eram um laptop com uma caixa preta embaixo do painel. Sim. E o Brasil, na verdade, era o contrário. Por exemplo, o Digipulse HIS era um módulo totalmente, de alguma maneira, regular, ajustável no display. Só que na época eu pensei, cara, eu vou botar um display, um LCD, aqueles 16 caracteres por 2 linhas, vou botar uns botões e vou fazer aquilo ali. Para pelo menos fazer uma coisa um pouco mais prática, porque no Brasil ele estava convertendo carburado para injeção, é diferente do resto do mundo. Então eu literalmente tinha que fazer um carburador eletrônico. E um laptop na época, 20 anos atrás, não era uma ferramenta de mecânico, né? Então, porra. Exatamente. Talvez foi isso. O cara olhava o laptop e falava, puta, não vou nem mexer. Não, isso aí não vou nem mexer, Então talvez isso foi um dos facilitadores, digamos assim. Mas também dificultou a nossa entrada internacional, porque lá em 2006, assim, a gente sempre começou um produto bem simples, com uma interface sem sequer laptop. E em 2006, quando a gente começou a tentar entrar nos Estados Unidos, era o contrário, assim, todo mundo chegava assim, cara, tá fazendo errado, tem que ser uma caixa preta embaixo do painel, com um cabo serial que liga no PC, e vocês estão fazendo tudo errado, deixa eu te ensinar. Escutei essa conversa assim... E você falando assim, não, eu quero isso aqui mesmo. Cara, mas é tão legal ter um produto que tu possa regular na mão ali, sabe? Na hora, né? Tão mais fácil. Só que era o contrário. Quebra de paradigma fora do padrão, mesmo, né? né? Então era a única injeção no mundo, não digo no mundo, né? Mas uma das poucas injeções no mundo, assim, que não era dentro do padrãozinho, sabe? Então, acho que talvez isso foi o que nos diferenciou, né? Vocês foram para os Estados Unidos, começaram em 2006, vocês começaram a tentar fazer alguns carros Cara, lá. na verdade, Como é que foi essa ida para lá? Em 94 eu fui para Disney com 13 anos de idade, mas essa não conta quase. Foi quase aquela Não fazia mapa ainda. Só tem uma foto de um Corvette vermelho que eu tirei, que eu tenho guardado até hoje, que me marcou. Mas aí em 2007 foi eu, o Rodrigo Facchini, o irmão do Rodrigo Facchini e o Kaká. A gente foi eles me levaram para uma corrida lá, e eu um guri, assim, verde, nunca tinha praticamente ido para os Estados Unidos. A gente foi numa corrida em New Jersey, que era a última corrida da NHRA, Sport Compact, que é, ou seja, dos imports. Na época a NHRA tinha, porque era o fim da era import na NHRA. Em New Jersey, a gente chegou na quinta-feira de manhã, tava portão fechado, frio, a gente com um casacão, portão fechado, cheio de caminhão na porta da pista. A gente sentou no cordão da calçada e ficamos lá esperando abrir, assim, porque não sabia que a hora abria. A gente pegou, não sei se era um táxi, um transporte lá, e daqui a pouco alguém num caminhão abriu a janela. Só o que vocês estão fazendo aí? Perguntou pra gente em inglês, assim, a gente veio do Brasil para olhar. Não, vocês estão, vem pra cá, entra aqui dentro, vai demorar para abrir. E esse ali era o Gary Kubo, que era quem conhece a arrancada, né, da época, você denotou a tua idade aí também, sabe que o Gary Kubo era o japonês, aquele tuner do Chris Rado, o cara fazia as naves, né? Inclusive ele tem muita ligação com o Brasil, né? Tu sabe que ele é skatista Não sabia. Ele é super ligado ao Brasil. Bom, e aí na época, a gente acabou conhecendo a equipe da Red Bull, que era o Gary Gardella, todos aqueles caras que hoje, casualmente, esses carros estão quase todos no Brasil, que é aqueles tração dianteira gigante, que é do Mano, do Nikkei, no Rio Grande do Sul. E aí, na verdade, nós éramos assim, inofensivos, digamos assim, então eles nos abriram todos os dados, abriram os loggers, mostraram Mal as direções. sabiam eles, né? Não, e a gente não... eles estavam ali, a gente estava querendo aprender. Cara, eu voltei daquela corrida assim, sei lá, se tinha 10 funcionários da empresa, assim, eu parei tudo, assim, cara, nós temos que mudar tudo, nós temos que fazer controle de tração, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer outra coisa, porque, isso é o futuro. E aí a gente fez o primeiro controle de tração, digamos assim, que é aquele RPM por tempo das Race Pro, e aquilo baixou 1 segundo, assim, do tempo de pista de qualquer carro na época, assim, foi uma revolução. Animal. E dali que começou a série, assim, cara, aí a gente nunca imaginei que poderia vender nos Estados Unidos, na verdade. A gente sempre via assim, o que a gente pode pegar dos Estados Unidos e entender, porque os Estados Unidos é o futuro. E aí começamos a aprender. Melhorar nosso produto. E uma coisa que eu sempre fiz, assim, a gente sempre cresceu organicamente.
com o que dá. Você, em outras palavras, assim, corda no pescoço e contrata e cresce, corda no pescoço, contrata, cresce e assim vai indo a vida inteira. E aí, por outro lado, o Brasil sempre teve uma engenharia muito forte, assim, muito capaz. Hoje mais ainda, até digo, o Brasil é um polo de desenvolvimento, tecnologia mundial fenomenal, assim. E na época a gente sempre tentou ter gente para trabalhar em engenharia e desenvolver. E aí a gente foi passando rápido, assim, de 2009, 2010. Tem toda a história que a gente pode entrar de quantas vezes deu errado nos Estados Unidos, mas, digamos assim, só a história de desenvolver, né, novas tecnologias, tentar melhorar o produto, a gente chegou num ponto, eu julgo assim que em 2015, ali com a FT500, ou 14 com a FT500, depois 16 com a FT600, a gente deu uma passada por fora, assim, nos concorrentes mundiais, e aí que a gente começou a ter uma tração mais forte. E tudo porque a gente tem hoje mais engenheiros do que provavelmente a maioria dos nossos concorrentes mundiais. Hoje qual é o tamanho da equipe da A gente tem, da Fulltech Porto Alegre hoje? tem 140 funcionários. Meu Deus, mano. E nos Estados Unidos 28, a gente tem unidade na Austrália, na Argentina e distribuidores em 50 países mais ou menos assim, ou revendedores. E no Brasil mesmo, só de engenharia, a gente tem mais de 35 engenheiros. Como que o americano recebe isso? Porque o americano é cheio de querer inventar coisa, né? Eles são muito... Eles acham que são inventores do planeta, né? Mas cara, tem... Como é que eles receberam a Fueltech nesse meio de corrida? Porque no meio de corrida, o cara que desenvolve peça e tal é amigo dos pilotos, vamos dizer assim. Como você chegou lá e falou, como é que é hoje? Primeiro você chegou com o Você chega lá, o produto. cara fala assim, Não, então, Fueltech aí já vamos tá estabilizado, vamos para a parte dos Estados Unidos. Eu mesmo, estando morando há 5 anos lá, meu inglês é uma droga ainda. Tipo, uma droga não digo não, identifica claramente meu sotaque. Brasileiro, sim. Eu não consigo perder o sotaque. Por exemplo, meu filho que nasceu, foi para lá com 5 anos, fala inglês assim, não consegue falar português. Então, assim, o idioma dificulta, tá? Mas, ao mesmo tempo, o americano, ele não é burro, sabe? Eles têm, se for pensar, eles têm grandes personalidades que são estrangeiros. Sim. Então, pega Elon Musk da Tesla, ele é sul-africano, Sim. né? E eles entendem, assim, até digamos assim, ninguém sabe que eu sou brasileiro. Olhando para mim, eles não me identificam brasileiro, eles acham que eu sou europeu, uma coisa assim, russo. Ou americano mesmo, né? Ou americano mesmo. E até a barba foi para parecer mais velho e para Os caras dão mais moral, né? Para respeitarem mais. Mas aí em 2009 a gente achou, cara, vamos entrar nos Estados Unidos, a gente está bonito no Brasil, a gente está crescendo, temos lá um produto com uma tela, é diferente. E aí, primeiro que a gente fez, vamos para a PRI, que é a Performance Racing Industry. O senhor já participou várias vezes, até nos não pode nos dar prêmio, né? Mas porque é brasileiro, mas a gente participou em 2019, né? A gente ganhou um prêmio na PRI lá. Você estava como repórter. Eu era um juiz lá de uma premiação lá. Mas aí em 2009 a gente, vamos para a PRI. Aí PRI, um stand de 3 metros por 3, o mais baratinho possível. Pega um avião, passa no Walmart, compra as mesas, toalha preta, 2 estantes. Se perdesse uma mala, tinha acabado a feira. E vamos lá, vamos, bota a camiseta, aquele crachá e vamos vender, agora vai dar tudo certo. Para na feira lá, sem mentira, assim, não parou ninguém na feira inteira, assim, os caras passavam, quando parava, dava uma desdenhada e continuava. Parava, dava desdenhada, e ainda quando parava, dava baldada de água fria. Tem que colocar o notebook. Tem que ser notebook, vou te ensinar, eu sou o melhor tuner de não sei do que, e vai. Nossa, assim. Que baldada. E aí, mas ainda assim, acabamos conhecendo um e outro porto-riquenho, uns outros caras, assim. Eu esqueci de um detalhe, em 2008 eu achei que a Califórnia era o melhor lugar para entrar no mercado americano. Aí abri empresa na Califórnia, fui lá, registrei a empresa, nosso amigo Rodrigo Cohen foi junto, tentamos lá visitar todas as oficinas, bati umas 100 oficinas, assim. Pagou o imposto mais caro dos Estados Unidos? Uma empresa abriu a porta, que é o JC, o Jack Sakiri, que estava fazendo um Honda para se vingar de uma menina lá, e nem era ele era de Fusca e foi fazer um Honda. A gente botou a injeção no carro dele, eu e o Sandro Bruno, fomos lá em 2008, botamos no carro, fomos de na mão, funcionou, o cara nunca andou com o carro. E aí, depois que a gente viu que na Califórnia não tem esse mercado. Aí fechamos a empresa na Califórnia, passamos para Miami, começamos a PRI, não deu certo em 2009, insistimos em 2010, 2011. E só assim, tentando crescer, mas felizmente o Brasil estava numa ascendência grande e permitiu sustentar, digamos assim, essas tentativas e erros aí no mercado internacional. Mas também foi importante para a gente aprender, porque... Por que a Califa não rolou? Por quê? Cara, a Califórnia é muito rígida em emissões, em carro de rua, e a Califórnia já estava mudando para aquela vibe mais assim, não digo elétrico naquela época ainda, mas aquela vibe... Emissões, Prius pra cacete. Então, e não tem competição, não tem arrancada na Califórnia propriamente, assim, é diferente da Costa Leste, é diferente, tem muita arrancada.
E aí acabou que a gente entendeu que o nosso produto estava errado também, porque na época a gente tinha uma FT 250, FT 300, a gente recente tinha lançado a FT 400, ou lançou ela em 2012 ou 11, uma coisa assim. E o produto não tinha assim os recursos que eles precisavam. Mas esse aprendizado todo a gente começou a montar, cara, a gente precisa de um produto diferente. Aí a gente começou a desenhar esse produto e a própria FT400 é o último produto da geração que eu desenvolvi no quarto para apresentar projeto final de curso. Ele não era um produto desenvolvido por uma equipe pensando em longevidade, assim, ele foi meio exagerado assim até aonde chegou e como chegou. Então precisava refazer uma plataforma, só que fazer uma plataforma de novo é literalmente recomeçar do zero. Todo o software que a gente tinha não aproveita, então tu tem que desenvolver por alguns anos uma plataforma nova sem contar para ninguém, para não perder a venda da atual. Isso que eu ia falar, quanto tempo a FT600, por exemplo, quanto tempo você começou a pensar nela e desenvolver e ela chegou no mercado? 3 anos. 3? Na verdade foi a 500 a mais... A 500 foi a plataforma da plataforma Power FT que está até hoje. Então por 3 anos a gente foi desenvolvendo ela, bancando com todo o dinheiro que a gente tinha, para 3 anos depois começar a colher o primeiro fruto, né? Para vender a primeira FT500. Só que nesse meio caminho da FT500, ela ia ter uma cara diferente, ela ia ter especificações diferentes e acabou que eu pulei algumas partes, mas assim, a gente abriu empresa depois em Nova Jersey, conheceu um brasileiro que tinha empresa lá, tentamos fazer lá, fui várias vezes para Nova Jersey, abri uma empresa, não deu certo, tentamos fazer pela Flórida, junto com os porto-riquenhos, começamos a entrar no mercado de importe, daqui a pouco deu uma baixada, errou. Aí que o brasileiro Rodergel Busato, corre de arrancada, quem conhece aquele Camaro Promo de mais de 4, 5 mil cavalos, ele comprou um motor na Proline em 2012 para mandar para o Brasil, e eu nem sabia que era Proline. Proline é a maior fabricante de motor de arrancada V8 do mundo, não digo a maior, é a mais renomada, assim, que fabrica os motores mais potentes do mundo. E me passou o telefone e disse: Anderson, quero botar um Fueltech nesse carro que eu vou trazer para o Brasil, e está aqui o telefone do dono, já avisei que tu vai ligar. Liguei para o dono da Proline, e eu fiz um teminha de casa, vi que injeção que eles usavam, que recursos que eles precisavam, e aí acabou percebendo, e eu já sabia, eu vi, cara, a FT400 na época, que era o produto, não faz injeção sequencial, não corrige, a malha fechada não é adequada para isso aí, não tenho série de recursos. Eu vim com uma listinha de 10 itens e no telefone eu fui honesto com o cara, disse: cara, a gente não faz isso, não faz aquilo. No terceiro item ele quase desligou o telefone. Ele disse: cara, tá me ligando por quê, né? Sinto muito, não tem como, esses motores de 4 mil cavalos, eles precisam de tudo isso. Eu disse: eu concordo. Eu liguei para o Rodergel e disse: cara, não tem como, a gente não tem condições, eu realmente agradeço o contato, mas eu anotei tudo, eu entendi, eu vou mudar o projeto da 500, porque estava bem no meio do desenvolvimento, não dava para tentar atender isso aí. Tanto que eu falei para o americano: cara, a gente vai, me dá uns 2 anos que a gente volta a conversar. Ele fez assim, ó. Ele fez assim, literalmente. Aí o que aconteceu? Aí E aí o Rodergel trouxe os americanos para acertar o carro dele no Speed e depois no Velopark. Quando eles chegaram no Speed, tinha um teste privado, o Kayayan estava lá, por exemplo, com o Camaro dele, foi um dos primeiros V8 no Brasil, acho que o Mustang do Claudio Castellon, um dos primeiros V8 com o Fueltech também no Brasil. E aí os americanos, Steve Perry, que é o tuner, o papa de turbo V8 no mundo, é um tuner muito famoso, veio e ele olhou para o lado, olhou do carro do Kayayan, o Kayayan mostrou, outro cara mostrou, todo mundo falou, e eles vieram para o Velopark, chegou no Velopark, tinha 200 carros correndo, 190 tinha um Fueltech na época. E aí eles, os caras não são, de repente, aquele chinês que parecia ser. E aí eles deram um pouco mais de credibilidade e tal, fiquei conversando com o Eric Dillard, que é o dono da Proline, durante a prova do Velopark. E aí 6 meses depois ele me liga do nada assim e diz: eu quero fazer uma reunião contigo, vou pro Brasil ou tu vem para os Estados Unidos? Eu disse: é sério o negócio. Aí peguei o avião, fui para os Estados Unidos, sentei com eles, e aí eles na época queriam fazer uma injeção Proline. Eles disseram: nós estamos usando, a injeção que a gente usa aqui é boa e tal, mas faz 5 anos que ela não tem atualização e a gente precisa avançar, né? Tá amarrado, Tá amarrado. E eu já tinha dado tanta coisa errada, a gente já tinha tentado de tantas maneiras, tentar nos Estados Unidos, que a gente estava praticamente desistindo, tanto que era o último ano que a gente ia fazer PRI, a gente viu que era só dinheiro gasto, não estava dando certo. Mas, cara, por que não, né? Não temos muita alternativa. E a gente começou a desenvolver a FT500 sem saber exatamente como, mas ela seria uma injeção Proline para o mercado americano. E aí começamos a adaptar, testar, fui umas 8 vezes para os Estados Unidos testar o produto, testar, discutir. Às vezes até na época, fazer reunião, tu não conseguia pegar o telefone e fazer um vídeo. Eu tinha que literalmente pegar o avião para conseguir capturar a atenção dos caras, entendeu? Então eu pegava o avião, ficava 5 horas sentado na frente do cara para conseguir escutar, pegar as ideias, desenvolver, voltar para o Brasil, a gente continuava desenvolvendo. E aí lá por 2013, metade de 2013, que a gente começou a testar a FT500, já nos motores deles.
E aí, só que nesse meio tempo a gente acabou se conhecendo os americanos e viu que não fazia muito sentido fazer uma injeção Proline, porque aí tu também limita o número de clientes, porque na verdade é o seguinte, eles são os melhores e normalmente o melhor é o mais odiado também pelos concorrentes, né? Então ia ficar uma coisa... Desses caras não vou comprar, né? Você ia fechar, abrir uma porta, mas então, fechar meio muitas. que, não fazia muito sentido. Aí a gente acabou virando sócio na unidade dos Estados Unidos. E aquele tipo de coisa, às vezes tu divide para somar, para multiplicar, né? E foi um formato que funcionou muito bem, porque a gente testou nos carros deles, botamos no dinamômetro e foi para a pista, eles começaram a andar bem, eles começaram a botar em todos os carros, obviamente com o interesse de fazer funcionar porque eles eram sócios, mas o produto ajudou, entendeu? O produto foi muito bom e funcionou bem e a gente foi muito ágil, na época já tinha, sei lá, em 2012, 2013, provavelmente já tinha uns 60 funcionários e a gente sempre investiu forte, assim, cara, o que nós temos que fazer? E uma coisa que a gente, eu acho que sempre foi bem diferente das outras empresas, pelo menos nos Estados Unidos, ou muito nos Estados Unidos, porque eles estavam acostumados de pedir uma coisa para uma empresa e a empresa desdenhar o cara. Não, isso aí tu tem que te virar, isso aí não, isso aí tá maluco, isso aí tá errado. E a gente, não, boa ideia, vamos fazer, boa ideia, vamos fazer, boa ideia, vamos fazer. E a gente sempre foi fazendo. Então, a gente ganhou muita sinergia disso. E aí entrou a parte que hoje a Fueltec é mais americana para eles do que a maioria das empresas locais dele.